Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo. Vitória por 2-1 contra o Corinthians. Jogo bem disputado. Duas equipes que vivem um momento de expectativa muito alto, né, cara? O Botafogo tanto pelos reforços quanto pelo desempenho. E o Corinthians agora, com esse tanto de contratação, o Carrilho, o José Martins, que chegou faz pouco tempo no meio de campo, e principalmente Memphis Depay, né, que ainda não estreou, mas se criou toda essa expectativa em cima dele, desse novo reforço do Corinthians. Vou fazer a análise aqui completinha, tá beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, vamos lá então. Antes, queria destacar que eu estou testando o áudio com um microfonezinho aqui. Então, por exemplo, falando assim, deve ter dado uma estourada. Peço perdão. Tô testando ainda para ver se fica bom. Se ficar ruim, não tem problema. Próximo vídeo eu já tento de outra forma, mas eu tô tentando melhorar o áudio. De certa forma não é o ideal ainda. Enfim, e a outra coisa eu aviso da área de membros da Eurocopa, aqui embaixo para quem quiser, com cupom de desconto 21 Futebol Clube, fica menos de R$ 14. Tem análise de literalmente todos os jogos da Eurocopa, todos os 51 jogos, e os principais destaques de cada seleção, desde a Espanha campeã até a Geórgia, que para mim foi uma das grandes surpresas, né? Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols, né? O primeiro gol da partida foi marcado pelo Luiz Henrique, já na reta final do primeiro tempo. Cara, o que dá para dizer? Se o Corinthians tivesse arrancado um empate ou até mesmo uma vitória, o craque da partida eu acho que indiscutivelmente teria sido o Hugo Souza, tá? Ex-Flamengo, surgiu muito bem, se queimou justamente naquela época do Diniz no São Paulo, que o Brenner rouba a bola dele quando ele tenta driblar ali perto do gol e faz o gol que foi fundamental para a eliminação do Flamengo naquela época, na Copa do Brasil. Ali ele se queimou bastante, mas é um goleiro que ainda é muito novo, é muito promissor e pega muito, cara. Eu torço pro Grêmio e na Copa do Brasil, cara, se o Grêmio for eliminado é muito na conta dele, é muito bom goleiro, fecha o gol. Se não fosse ele, a gente estaria falando de uma goleada aqui, tá? Porque o volume de jogo do Botafogo foi muito superior em relação ao do Corinthians em quesito chances claras, porém parou quase tudo no Hugo Souza. Tanto é que esse gol do Luiz Henrique é porque realmente foi o gol que eu sempre faço no FIFA, cara. Infiltra, toca pro meio pro cara sozinho só rolar pra dentro. E lá ele. É... Enfim, o jogadaça do Almada, né? O Almada eu já vou destacar, pra mim foi o craque da partida. Primeiro gol surge de uma jogadaça dele, tem o passe pro Savarino, o Savarino toca pro meio e aí o Luiz Henrique sozinho só faz 1-0. O Botafogo ainda chega a fazer um pênalti logo depois, na saída de jogo, praticamente 2 minutos depois. O Marçal faz o pênalti. E eu diria que desses 11 titulares, o Marçal ainda é o mais contestado. Porém, o Botafogo se reforçou muito bem, né? O Cuiabano se machucou, daqui a pouco deve voltar. O Hugo também é uma alternativa interessante, mas principalmente, daqui a pouco eu chego lá, no Alex Telles, que fez a estreia dele, né, cara? Contratação espetacular. É, não, eu diria que a maioria dos brasileiros não deram muita visibilidade para essa contratação. Mas é algo que, assim, é um cara que até pouco tempo atrás era titular da seleção brasileira, é um cara que até pouco tempo atrás era titular do Manchester United, um cara que até pouco tempo atrás era muito importante para o Porto e que estava no Al Nassr sendo um cara importantíssimo na lateral esquerda, dando muitos cruzamentos só para o Cristiano Ronaldo. Só isso. E enfim, contratação espetacular, questão de tempo para ele virar titular, tá? Enfim, o Marçal faz o pênalti. O Romero, cara, o Romero veio de um jogo espetacular contra o Flamengo, tá? Que pra mim eu comentei aqui, inclusive foi o craque da partida. Mas dessa vez, cara, esse pênaltizinho dele não tem condição, cara. Parou no Dion, perdeu o pênalti. Vai pro segundo tempo, o Corinthians arranja mais um pênalti. O Garro bate muito bem, faz o 1-1. E minutos depois, o Almada faz um jogadaço espetacular. Eu já comentei recentemente aqui no canal, em um jogo do Botafogo, não lembro qual direito, que mesmo com o Almada, acho que foi contra o Palmeiras, naquele 2-2, mesmo com o Almada não fazendo gol ou dando assistência naquele jogo,
Não tô me lembrando agora, mas eu acho que sim. Dá pra ver que ele é muito diferenciado. Na condução de bola, no domínio de bola, é um cara que é muito bom. É, já dava pra ver no quesito passes, armação de jogo, que ele era muito diferenciado. Faltava esse poder de fogo, esse poder de finalização, de ser um cara que dá muitas assistências, faz muitos gols. E o que eu espero do Almada é o que ele fez nesse jogo. Primeiro gol, sai de uma jogadaça dele, e aí o Savarino rola pro meio pro gol do Luiz Henrique. Segundo gol, uma jogadaça que ele dribla um, dribla outro, finaliza e o desvio mata o Hugo Souza. Se não desvia, provavelmente ele defendia pelo gol que estava tendo e pelo momento que ele está vivendo. Mas o desvio mata completamente o Hugo e faz o 2 a 1. Destaque da partida, começando pelo Botafogo. Aqui eu queria destacar o John. Eu já comentei recentemente aqui no canal. Talvez um ponto que possa ser uma fragilidade do Botafogo é o goleiro. Ano passado tinha um Lucas Perry que no momento em que o Botafogo estava na liderança e tal, o Perry fechava o gol. Não passava nada. Aquele jogo contra o Cruzeiro, eu lembro muito. Que acho que empatou e o PR fez um milagre atrás do outro. E dessa vez não é um John que consegue fazer o que o PR fazia. É, não me passa toda essa segurança. Porém, é esse tipo de jogo que ele precisa, que ele pega um pênalti, faz uma outra defesa, é, talvez uma posição que, em relação ao nível dos jogadores, o goleiro talvez seja um cara que não esteja num nível tão alto. Beleza? Mas de qualquer forma, o John é um goleiro novo, um goleiro que foi um excelente custo-benefício vindo do Santos, né? Tava no Inter, era reserva e pegou essa vaga do Botafogo, deixando o Gatito um dos maiores. Dá pra falar que o Gatito é um dos maiores ídolos da história do Botafogo? Eu acho que não, mas talvez um top 20. Top 20 tá. Da história do Botafogo, pelo tempo que ele tá, pela importância que ele já teve, aquele time que parou só pro meu Grêmio. Não, só pro meu Grêmio na Libertadores de 2017, o Catito era o goleiro. É um dos goleiros mais importantes da história do Botafogo, com certeza. Top 5, vai. Top 5 acho que dá. Enfim, o John tá deixando ele no banco e mostrou o porquê nessa partida. Importantíssimo no momento em que ele pega o pênalti para manter o Botafogo na liderança do placar. Teve a estreia do Vitinho. Cara, o que dá para perceber do Vitinho? Eu já queria destacar que é um movimento muito diferente do padrão dos jogadores. O cara tava tudo bem, foi rebaixado da Premier League com o Burnley e foi para a Championship. Mas mesmo assim, ainda teria mercado na Inglaterra, ainda teria mercado na Europa. Não teve grande destaque no Burnley, mas era um cara que jogou a Premier League. E não é fácil jogar a Premier League. Então, um cara que vem com essa expectativa alta. A lateral direita do Botafogo perdeu o Damian Soares, que saiu, né? Foi acho que pro Penharol. E o Matheus Ponte vinha muito bem, mas é muito novo. O Vitinho também é novo, mas é um cara que já tem uma rodagem de Premier League agora. Então, tendo Vitinho e Matheus Ponte, tá muito bem servido. O Vitinho deu pra ver que é um cara que é muito intenso, corre muito, se esforça muito, mas ainda errou muito tecnicamente. Não sei se vai melhorar isso com o tempo, provavelmente sim, eu acho que é só questão de se adaptar com os companheiros, pegar o entrosamento, mas o que dá para destacar é isso, é um cara que corre muito, um cara que tem uma vitalidade muito grande, mas que nas tomadas de decisões, nos cruzamentos, errou bastante, tá? É ver se foi só porque foi uma estreia que ainda está sem muito entrosamento, e pode melhorar com o passar do tempo, tá? A dupla de zaga eu gosto muito, tanto do Bastos quanto do Barbosa. O Barbosa chegou a fazer o pênalti, tá? Mas eu gosto dessa dupla de zaga. Eu diria que o Bastos é melhor tecnicamente, mas mesmo assim o Barbosa não é ruim, tá? Os dois são bons. Aquela vitória do Botafogo contra o Fortaleza, que eu trouxe análise aqui no canal, inclusive, é de um baita lançamento do próprio Barbosa. Então são dois zagueiros que saem jogando bem, dois zagueiros que têm boa bola aérea, dois zagueiros que são rápidos. Então tá muito bem servido de zagueiro também. E ainda trouxe o Adrielson, só que agora não dá para tirar o Bastos do time. Então o Adrielson é reserva nesse momento. Na esquerda, o Marçal, justamente, é um cara que é meio conturbado, foi muito vaiado no passado, no momento ruim do Botafogo, quando parou de vencer, né? E é uma das lideranças ainda dessa equipe, tá? Porém, o Cuiabano inteiro tá na frente dele, o Alex Telles nem se fala. Então, o Botafogo hoje tem de opção Alex Telles, Cuiabano, Marçal e o Hugo. Eu diria que o mais provável para mim que tem que sair, porque não dá para ficar com esses quatro, cara. Quatro laterais esquerdos, tudo bem que o Botafogo tá nadando no dinheiro agora com o Textor. Mas mesmo assim, eu acho que não dá para ter esses quatro. Ou o Marçal vai embora, ou empresta o Hugo.
No máximo 3, 4 é demais, cara. Você vai estar gastando um dinheiro à toa. Mas enfim, o dinheiro não é do Botafogo, é do Texto. Então tanto faz. No meio de campo, o Danilo Barbosa no lugar do Gregory, suspenso, né? O Gregory faz falta para esse time, mas são características parecidas. Eu diria que o Danilo, tecnicamente, talvez seja até melhor, mas é porque a garra, a dedicação do Gregory é muito difícil de ser substituída. O Danilo tem isso, mas no nível do Gregory, eu acho que não. O Marlon Freitas, a parte técnica desse meio de campo, esse segundo volante muito técnico, que eu comentei recentemente. Do time do ano passado, tudo bem que o Marçal jogou dessa vez, mas do time titular do ano passado, só o Marlon Freitas sobrou. E olha que ano passado, em determinado momento, o Hugo pegou a vaga do Marçal. Então, o Marlon Freitas, que foi o titular absoluto do ano passado, foi o único que sobrou nesse time. E tem alguma explicação. É o cara que distribui esse meio de campo. Fez um jogo espetacular recentemente, né, aquele 4-1 contra o Flamengo. Enfim, é o Marlon Freitas que está fazendo uma campanha espetacular, sendo esse segundo volante de armação. No ataque, o Luiz Henrique foi substituído muito cedo, saiu até reclamando, parece. E eu acho válido o Arthur Jorge, logo depois do gol, tira ele, deixa o Igor Jesus e o Tiquinho juntos. Talvez manter o Luiz Henrique pelos escapes, né, pelos contra-ataques, poderia ser uma boa. Mas ganhou, então deu certo, não tem o que reclamar. Porém, o Luiz Henrique não fez uma grande partida, mas estava no momento certo para fazer o primeiro gol. E aqui eu queria destacar que o Savarino sempre fica mais tempo que o Luiz Henrique. Mas aí eu acho que mais uma parte tática. O Savarino é um cara que se esforça mais defensivamente do que o Luiz Henrique e agrega mais nesse quesito. É por isso o Luiz Henrique muitas vezes é substituído primeiro. O Savarino bem também, né? Ele que dá assistência para o Luiz Henrique. E o Almada, que nem eu destaquei, para mim é o craque da partida. Primeiro gol sujo de ele que deixa o Savarino com o campo de visão livre para o cruzamento para o Luiz Henrique. E o segundo gol é muito na conta, muito não, todo na conta dele. A jogada, os dribles e depois o desvio que mata o Hugo. Mas enfim, o Almada é espetacular, craque da partida, joga demais, tá? Não é à toa que o Botafogo pagou tão caro. É uma das grandes promessas do futebol mundial, acho que dá pra dizer. E o Igor Jesus no ataque, eu diria que na reta final ele perdeu muitos gols, tá? Perdeu muitos gols que poderiam matar o jogo. Mas é muito importante, é um cara que pegou a vaga do Tiquinho Soares e dificilmente sai do jogo. Ele, o, o Igor tá com tanta moral que ao invés de tirar o Luiz Henrique, tirar o Savarino, o Botafogo joga com dois centroavantes, mas o Igor Jesus não sai do time. Mostra muito do momento que ele vive, com certeza o melhor momento da carreira. Entrou ainda o Matheus Ponte na lateral direita, o Tietê, que aí sim, o Arthur Jorge é um cara que é muito ofensivo, até quando ganha, ele mantém muitos jogadores de ataque. Aqui sim, ele tira a opção de um ponta, né, tira o Savarino, coloca o Tietê se movimentando mais, ajudando na parte defensiva, cobrindo mais esse meio, mas também é um cara que se move muito, pode fazer a lateral direita, meia direita, faz tudo o Tietê, né, cara. Entrou o Tiquinho na frente, fazendo bem esse pivô. Entrou o Alex Telles na esquerda, só pegar ritmo que pega essa vaga de titular com certeza. E entrou o Alan também no meio de campo. É muito difícil na equipe ter o Alan como opção no banco. É um cara que é muito bom jogador, ex-Napoli. E hoje é reserva do Botafogo. E o Botafogo tem três jogadores com características parecidas e são muito bons. O Gregory, o Danilo Barbosa e o Alan. E hoje o Alan é o terceiro dessa fila, né, cara? Eu acho que o Danilo por estar mais tempo e o Gregory porque aproveitou muito bem a vaga. Chegou antes do Alan e aproveitou demais a oportunidade. Mas são três caras com a mesma característica de ser primeiro volantes, marcarem muito bem e saírem bem para o jogo. Eu diria que dos três, o Gregory tem a pior saída de jogo. E não é nem que é ruim, é porque o Danilo e o Alan são melhores, na minha visão. Mas o Gregory nessa parte de intensidade faz muita diferença, tá? Mas de qualquer forma, tanto o Danilo quanto o Alan também tem isso. O Botafogo tem um elenco espetacular, né? Cá entre nós. Tanto é que no banco, o Gatito, esses dias titular no jogo contra o Brasil, o Lucas Halter foi uma das grandes revelações da parte defensiva ano passado com o Goiás. Não tem moral com a torcida do Botafogo, mas seria titular em muitas equipes, tá? Muito bom zagueiro. O Cauê é uma promessa muito boa do meio pra frente. O Carlos Alberto é um atacante que, quando joga bem. O Adrielson, excelente zagueiro, ano passado chegou a ser convocado.
Matheus Martins, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, muito bom jogador. E o Oscar Romero também, muito bom meio-campista, canhoto, finaliza bem, arma bem o time, mas é porque na teoria ele é o reserva do Almada. E no nível do Almada é muito difícil você pegar a vaga dele. Já olhando para o lado do Corinthians, o Hugo, espetacular. Se não fosse ele, a gente estaria falando de uma goleada do Botafogo. Aqui é uma coisa que vale destacar: o Corinthians sem o Félix Torres, sem o Kaká, então teve que jogar com o Caetano e o Gustavo Henrique. E aqui pra mim é uma grande mexida, pô. Grande literalmente, porque o Gustavo Henrique tem 3 metros de altura, né? Enfim, o André Ramalho normalmente é o zagueiro da sobra, né? E aí o Corinthians ganha muita qualidade na saída de jogo. Dessa vez, com o André tendo que fazer a zaga pela direita, o Gustavo fica no meio. E cara, o Gustavo só tem altura. Tecnicamente ele não tem essa desenvoltura, essa saída de jogo. Pressionou ele, você vai recuperar a bola. Então, isso pra mim é o que faz mais diferença. Se tivesse ao menos ou o Kaká ou o Félix Torres, usavam dos dois na direita, o Caetano na esquerda e o André na sobra, no meio. Mas não tinha os dois suspensos, né? E o Gustavo tem muita altura, mas tecnicamente, até por conta da altura, não consegue render o que um zagueiro que faz essa saída pelo meio precisaria. Enfim, uma saída de 3 zagueiros, um time que gosta ou precisa ter a bola, Gustavo Henrique fazendo essa saída não é o ideal, tá? Enfim, o que mais? O Mateuzinho jogou, foi ele que sofreu o pênalti? Eu acho que foi o primeiro, né, que foi perdido. Enfim, o Mateuzinho jogou em relação ao Fagner muito pela velocidade, né, cara? O Mateuzinho é muito mais rápido, mais novo. O Bidu, cara, o Bidu pra mim se afirmou nessa lateral esquerda, aproveita muito bem as oportunidades. A reta final já com cãibra, morto de cansado, ele continuou no jogo, se esforçou, correu pra caramba, foi o que mais tentou. E assim ele vai ganhando moral com a torcida, tá? Eu acho que hoje ele é titular absoluto nessa lateral esquerda. No meio de campo, o José Martinez ainda não mostrou tudo que pode, né? Ou não sei o que ele pode também. Mas enfim, ainda não rendeu o que eu espero, né, de um cara que vem de fora, enfim. O Raniel também não fez muita coisa. O Garro, cara, é um jogo entre duas equipes brasileiras e os diferenciais das duas equipes na partida são argentinos. O Almada e o Rodrigo Garro, dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Garro, junto com o Hugo, são os principais jogadores do Corinthians. E o Almada, tecnicamente, talvez seja o melhor jogador do Botafogo. Então, é o poderio argentino, poderio estrangeiro do futebol brasileiro. No ataque, o Romero não fez uma boa partida. Eu diria que ele até foi bem fazendo esse pivô, porque ele não tem essas características, né? Normalmente ele poderia ser um segundo atacante ou até mesmo um cara mais aberto. E ele foi a referência na teoria mais à frente. E o Barbosa não cansou de encher a porrada nele toda hora, o Romero sofrendo falta. É... Nesse quesito ele aguentou sofrer bem, prendeu muito bem a bola, cavou algumas faltas. Não foi um problema nesse quesito. Porém, ele perdeu o pênalti, aí destrói qualquer atuação. E o Thales Magno deu bons dribles, mas também não foi muito perigoso. Entrou o Carrijo, fazendo a estreia dele. Entrou o Pedro Raul, e aí é difícil. Você quer ganhar e coloca o Pedro Raul? Porra. Entrou o Hector Hernandes, se movimentou e tal, mas também não fez muita coisa. O Bidon entrou no meio, entrou bem, tá? E o Coronado também entrou bem. Eu, inclusive, fiquei surpreso com o Ramon Dias, porque ele foi muito mais ofensivo até mesmo do que eu imaginava. Tirou o terceiro zagueiro, tirou os dois volantes, foi empilhando caras do meio para frente, jogou Carrilho, Coronado e Garro juntos, os três com característica de armação. Tá? Eu acho que o Carrilho com mais característica de drible em relação aos outros dois, né? Pelo que já mostrou no Al Hilal, na seleção peruana. É, mas, de qualquer forma, três caras de armação nesse meio de campo deixou só o Bidon de características mais defensivas. Então, foi muito corajoso, foi para cima de um time que tem um poderio ofensivo muito bom, que é o Botafogo, né? Então, foi corajoso e, infelizmente, pro lado corintiano não deu certo. Mas não dá para reclamar que o Ramon Dias teve medo. Jogou com Pedro Raul, o Hector Hernandes junto, colocou o Coronado, o Carrilho, o Garro juntos, e aí ainda não tem o Memphis Depay, não tinha o Yuri Alberto, e o Yuri também é bem contestável. Agora o Pedro Raul é indiscutível que não rendeu o que pode, né? Talvez o Giovani poderia ser uma alternativa melhor, mas é porque o Pedro Raul tem essa bola aérea que o Giovani não tem. Talvez tenha sido esse o pensamento. Porém, o nível do Pedro Raul está bem abaixo do necessário, né?
Estatísticas, 21 chutes do Botafogo sendo 10 a gol. Então, 8 pararam no Hugo. Fez uma grande atuação. 12 do Corinthians sendo só 2 a gol. Uma de pênalti, as duas de pênalti. Só que um perdeu o pênalti e o outro fez o gol. Então isso mostra a pontaria do Corinthians. Até rendeu 12 chutes, isso não é ruim para um time que é visitante, enfrentando o líder do campeonato. Mas a pontaria é muito ruim. Pô, exigiu o John na base da bola parada, na base da cobrança de pênalti. Fora isso, não acertou o gol. Então esse é um número que vale destacar. Estatísticas, mais posse de bola foi o Botafogo, né? Faltas 12 do Botafogo, 7 do Corinthians, 19 no total. E aqui vale destacar o Daronco. Fez, na minha visão, apitou bem o jogo, tá? Para mim, os dois lances foram pênalti. Para mim, ele foi bem nesse quesito e deixou o jogo seguir em vários momentos. E para mim, tem que ser assim mesmo. Eu prefiro um cara que, às vezes, tem uma falta e ele acaba deixando seguir, do que um cara que não foi falta e vai apitando. Isso deixa o jogador maluco, tá? Um errinho aqui ou outro ali dele ter tido uma falta e ele não marcar, beleza. Agora, não ter tido ele ir marcando, porra, é muito chato. Se jogando é chato, quer dizer, se assistindo é chato, imagina jogando. Muito pior. Então, eu prefiro isso. Um cara que erra, deixando seguir em lances que foi falta, do que um cara que erra em lances que não foi nada e ele apita. Porque aí eu penso que, porra, tá roubando. Tá ligado? Não foi nada e tá marcando. Então, se foi falta e ele acaba deixando seguir e erra, eu até entendo. Por exemplo, tem uma falta escandalosa no meio de campo no Romero, do Barbosa, que ele não marcou nada. Errou, errou. Mas é melhor isso do que um lance que não foi nada, o cara começa a se jogar toda hora e ele vai apitando. Daí é insuportável, o jogo vai ficando chato desse jeito. Então eu achei que um dos motivos do jogo ter sido tão bom e tal é o Daronco ter deixado o jogo seguir. No momento de criticar a arbitragem, pode ficar tranquilo, todo mundo critica. Agora, no momento de elogiar, também tem que elogiar. Eu achei que o Daronco fez uma excelente atuação. Amarelos, 1 para o Botafogo, 3 para o Corinthians. Escanteio 6 a 3 para o Botafogo. Botafogo na liderança com 53 pontos. Corinthians na 18ª colocação com 25 pontos. Queria destacar que, para mim, a briga pelo título fica entre Botafogo e Palmeiras. Não acho que o Flamengo vai chegar na briga pelo título. Não acho que o Fortaleza vai ter força para ficar na briga pelo título. E do Cruzeiro para baixo também não. E o Palmeiras, que só sobrou o Brasileirão, vai ficar com sangue no olho. O Botafogo também tem a Libertadores ainda, né, cara? Mas eu acho que fica entre Botafogo e Palmeiras de novo, que nem ano passado. E o Corinthians, cara, não cai, tá? O Corinthians não vai cair. Com esse tanto de jogador bom, o Ramon Dias é um bom técnico. Tem um grande goleiro que é o Hugo Souza. Trouxe um atacante extra classe, que é o Memphis Depay. Memphis Depay, chame como quiser. O Carrijo, uma grande contratação. O Garro, que é um baita jogador. O Corinthians não cai, cara. Não cai. Não vai cair, 25 pontos, tá, também não tá ruim. 2, 3 rodadas em sequência boas, ele já tá ali no meio da tabela. Cara, o Corinthians não cai. E o Botafogo tem que ficar ligeiro com o Palmeiras. Tem que manter a sequência boa, porque se bobear, o Palmeiras passa em estralar de dedos, que nem foi ano passado. E aí depois para alcançar é difícil. Então, o Botafogo tem que ficar de olho no Palmeiras. E o Corinthians não cai, tá? Não cai. Se reforçou bem, e assim, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória vão cair. Vão cair, não vão ter força para sustentar. E aí o Corinthians tem que torcer para Juventude e Criciúma não irem bem dentro de casa. Fora de casa, pode ficar tranquilo, não vão conseguir fazer boas campanhas. Dentro de casa que tem que ver. E eu queria destacar o Bragantino, porque o Bragantino perdeu o Elinho. O Bragantino sobrou quem de grande destaque? Talvez o Sacha e o Borba. Acabou. E é um time sem torcida. Então no momento decisivo não vai ter apoio. Então eu diria que Goianiense, Cuiabá, Vitória, Criciúma, Juventude e Bragantino. E se o Atlético Paranaense não abrir o olho também. Meu Grêmio. O Fluminense e o Corinthians não caem. Tá? Lógico, eu não tenho bola de cristal, mas é o que eu penso, tá? E é isso. É... Craque da partida, Almada. Do lado do Corinthians, Hugo Souza, Hugo Neneca e talvez o Rodrigo Garro. Tá? Outros destaques do Botafogo, o John por ter pegado pênalti, Savarino muito bem, Luiz Henrique muito bem, estreia do Alex Telles, mas o Almada, para mim, é disparado o craque da partida. Se eu tivesse falando de um resultado como uma dupla chance do Corinthians, né, um empate ou uma vitória do Corinthians, o Hugo Souza provavelmente teria sido o craque da partida. Como estou falando de uma vitória do Botafogo, Thiago, tela errada, calma aí.
Aqui. Thiago Almada, o craque da partida, tá? É isso, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. E a respeito do áudio, tô testando aqui, comenta aí se ficou bom ou ruim, tá? Porque normalmente eu gravo direto do computador, mas eu tô percebendo que, sim, eu até coloco alguns filtros para tirar os ruídos. Porém, eu não tô gostando, cara, de verdade. Só que assim, eu tenho poucas alternativas de áudio. Eu comprei esse microfone e eu tinha começado a gostar direto do notebook. Aí agora eu não tô gostando mais. Eu sou meio bipolar também. Enfim. É, Então comenta aí o que você achou da qualidade do áudio. Se tá muito ruim, se tá ruim ou se tá péssimo. Brincadeira. Ou se ficou bom, não sei. É, Comenta aí, beleza? Esse feedback é importante pra mim. Foi esse o vídeo, valeu. E eu queria destacar também, né? O último vídeo do canal deve ter tido umas 2 semanas. Eu até assisti os dois jogos do Brasil, a vitória contra o Equador e a derrota contra o Paraguai. Porém, eu não assisti inteiro, né? Contra o Paraguai eu assisti até uns 30 do segundo tempo e dormi. Contra o Equador eu assisti até uns 5 do segundo tempo e dormi. Jogo muito tarde, jogo chato, jogo preguiçoso, porra, ninguém é de ferro. E nesse do Corinthians também, assim que apitou o jogo, dormi. Porra, velho, é que eu tô velho também, pô. Que isso, a idade tá batendo. Eu não aguento mais ficar acordado, cara. Enfim, é isso. Hoje tem Vasco e Flamengo. Eu não sei que horas é, porque 4 horas tem Grêmio e Bragantino. Lógico que eu vou assistir o jogo do Grêmio. Mas provavelmente deve ser umas 6h30, 7 horas. Flamengo e Vasco, e aí com certeza, se for nesse horário, eu vou assistir e trago a análise amanhã aqui no canal. Fechou? Foi esse o vídeo, valeu e falou.